Alegria, boa noite, Cláudia, a todos que estão assistindo a TV Regeneração, através do site do Céu de Cabo Frio, com a alegria de enxergarmos a doutrina espírita sustentando a cada um de nós com esse momento tão importante que todos estamos vivendo com relação à família, o valor da família. E Kardec é fabuloso com as orientações que ele sente dos espíritos pela intuição, escrevendo, ou seja, narrando as suas ideias com relação ao capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe. No item 1, observamos que Jesus fala dos mandamentos aqui com relação ao que havia sido dito para o povo judeu, para os hebreus à época. E Jesus demonstra que dentro de não levantar falsos testemunhos e não fazer mal a ninguém, honrar vosso pai e vossa mãe, estava dentro dos preceitos mais belos com relação ao amor ao próximo. Porque, observando o pensamento de Allan Kardec, nas observações que ele faz no item 3 e 4, demonstra grandiosamente o pensamento de Kardec com relação à busca do amor e da caridade que Jesus vinha ensinando, no objetivo de como amar o inimigo, como amar aquele que nos calunia, que nos persegue, como ser indulgente, se não conseguimos fazer isso com os nossos pais. Então, não matar, não roubar, não cometer adultério, tudo isso com relação ao próximo, mas que adianta se nós não olharmos para aquele que está tão próximo de nós no valor da vida, da reencarnação, que são nossos pais. No Livro dos Espíritos, nas perguntas que falam sobre a escolha das provas, que foi até objeto de estudo de ontem, né, do curso do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta exatamente isso. Se no estado errante, na questão 258, no estado errante, antes de retornar a uma existência corporal, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Resposta dos espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, na questão 258, iniciando os objetivos da escolha das provas, o nosso livre-arbítrio, no intuito da nossa melhora, também é enxergar aqueles que estarão sendo os nossos pais. Quem serão esses espíritos? Né? Por que esses espíritos para serem nossos pais? Imaginar nós estarmos todos na erraticidade e no momento de retornarmos a uma nova existência com esse pensamento mais lúcido de vida de espírito, como o próprio Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E a promissão da terra, a terra prometida, não era uma coisa material, é porque os hebreus não entendiam, né, o que era falado para eles, mas a terra prometida é a realidade da vida espiritual. Lá sim viverás para sempre, né? É esse o objetivo que nós temos que enxergar no intuito de, ao acordarmos na vida espiritual, no desencarnar, estando na erraticidade, a nossa visão se amplia diante de todas as necessidades nossas enquanto espíritos das várias encarnações anteriores ou de algumas encarnações anteriores, o conhecimento do que passamos, o processo natural do progresso de cada um de nós e o que é necessário agora fazer para o nosso livre-arbítrio, fazermos as escolhas na paz de consciência para a nossa liberdade, a nossa felicidade, a nossa busca em torno dessa felicidade na paz de consciência. Então, quando olhamos o que vem diante de várias encarnações e enxergamos, eu preciso avançar dessa maneira, muito também auxiliado por espíritos superiores que querem o nosso bem, até espíritos que já foram os nossos familiares de várias encarnações, que já estão mais à frente, avançaram e dizem que é possível, demonstram esse avanço e nos mostram também a possibilidade de escolhermos conviver com esse ou com aquele espírito que, das necessidades do passado, por afinidade ou por necessidade,
de reorganização dos sentimentos, estarmos juntos novamente e podendo dizer, olha, esses serão seus pais. Ou nós mesmos, com mais segurança, podendo dizer, eu gostaria de reencarnar junto desses espíritos a qual necessito reorganizar os meus sentimentos no objetivo do progresso espiritual. Gostaria que eles fossem meus pais. E mais belo ainda é quando esse encontro acontece no mundo espiritual e já sabendo quem serão nossos pais, já vemos eles reencarnarem. Isso é tão belo, olhar os nossos pais, aqueles espíritos que estarão reencarnando e que dizem assim, nós iremos primeiro. Nós nos organizaremos para esperar você, para recebê-lo. Isso é tão belo. E eles reencarnam. E quem fica desencarnado na erraticidade vai acompanhando os passos deles, os encontros, os objetivos de estarem juntos, o momento do namoro, do noivado, do casamento, acompanhando outros espíritos até que precisam reencarnar antes de nós, e na fila da reencarnação, aguardando o nosso momento também para fazermos parte daquela estrutura de família e do convívio com aqueles que estarão sendo nossos pais. É tão belo olhar assim, é tão maravilhoso olhar assim, e sentir a realidade da doutrina espírita mostrando isso a todos nós com segurança, sabendo que nós escolhemos. Se não escolhemos totalmente, porque talvez não tínhamos segurança emocional para isso, até mesmo por dizer, como eu vou conviver com esse espírito que no passado me fez sofrer? Como eu vou conviver com ele? Não vou suportar. Talvez nós não tenhamos segurança para escolher conviver com aquele espírito que nos fez sofrer ou que muitas vezes também nós fizemos a eles sofrerem. E ter a segurança para essa escolha não é fácil. Então, bons espíritos ajudam. Mas quando temos clareza, quando temos essa segurança de poder fazer isso com alegria, de conviver no pedido do perdão no mundo espiritual, desses espíritos aceitarem serem nossos pais, é uma maravilha a reencarnação. É uma maravilha chegar junto da família e conviver com eles, dando a parcela que cabe a cada um de nós no amor, no perdão, na solidariedade, na amizade, no conhecimento dessa realidade da vida espiritual. Então, às vezes, nós, enquanto filhos, né, olhando para os nossos pais, temos ainda a visão trazida por várias encarnações do processo natural de uma família consanguínea. Mas lembramos claramente as palavras de Jesus quando fala ao Jesus estar na casa com os discípulos e batem à porta dizendo que a mãe de Jesus, sua irmã e seu irmão estavam lá fora. E Jesus então se levanta olhando para os discípulos ao seu redor e pergunta: quem é minha irmã, meu irmão, minha mãe? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, minha irmã, meu irmão. Né? E se senta novamente. E os discípulos entendiam, né, que os seus irmãos e sua mãe estavam do lado de fora, e os próprios irmãos, como diz no Evangelho, achavam que Jesus havia perdido o espírito. Perder o espírito, naquela época, tinha a mesma conotação de ter ficado louco. Imaginar qualquer um de nós, um filho, né? O pai e a mãe, ter um filho onde o filho diz que é um profeta esperado por todos. Então, Jesus vivendo em Nazaré, tendo que fugir de várias formas por conta do objetivo de estar seguro, José e Maria acompanhando todo esse processo de desenvolvimento de Jesus, tendo sido anunciado por Gabriel, o Espírito que veio falar a Maria da chegada de Jesus, do Messias, imaginar o que era cuidar como mãe de Jesus. Imaginar o que era passar por isso. O que era passar por momentos em que Jesus, com os seus 12 anos, sentado junto com os homens das leis, os conhecedores, os sacerdotes da época, no templo em Jerusalém, e Maria e José haviam se perdido dele, e quando voltam a Jerusalém, vem Jesus no templo.
Jesus simplesmente diz, olha, por que falas assim, mulher? Estou na casa do meu pai, dando segurança a ela do que era o objetivo dele. E ela já sabia disso. Ela já havia sido anunciada da chegada de um espírito que estaria sendo seu filho. Então não é fácil. Não é fácil para uma mãe conviver com um espírito assim. Como não é fácil também para um filho receber o amor dos pais que vem em torno de objetivo para encaminhar aquele espírito que vem ser seu filho, que às vezes, com muitas dores, cai no erro, no sofrimento das angústias da vida, na maledicência, na mágoa, na discórdia. E os pais, muitas vezes, seguros, porque querem levar aquele filho o amor que eles prometeram, suportam tudo. Suportam as noites, suportam as dores, suportam a fome e fazem de tudo para ajudar aquele espírito que está seu filho. Então, essa maravilha do reencontro na encarnação possibilita a gente encontrar a felicidade, né? Possibilita a gente enxergar o objetivo de família, o objetivo de convívio, colocando sempre o amor, o perdão, a indulgência à frente de tudo. Porque sem isso, não teríamos estabilidade para vivermos. E o esquecimento do passado é algo fabuloso. Porque imaginar, tendo consciência nessa encarnação, sabendo quem foi nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, ficaria muito difícil. Já não temos equilíbrio agora, né, para lidar com isso com segurança e naturalidade. Imaginar conhecendo quem são esses espíritos do passado, na convivência do passado. Então, o esquecimento é algo fabuloso. É algo que a memória física do corpo físico faz com que nós, espíritos, não possamos acessar diretamente as lembranças das encarnações. Mas, na vida espiritual, com certeza, com boas orientações, todos nós lembramos dessas realidades de vivências com os pais, com os irmãos, com a família, e o porquê daquela sociedade, o porquê daquele emprego, o porquê daquela cidade que vivemos, quais eram os objetivos de cada um de nós na estrutura familiar. Essa alegria tem que estar pautada nisso, como demonstra que, né, no honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de muito tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não é a terra material, não é? Mas é a terra no sentido do reino dos céus, que Jesus veio anunciar. Eu me vou, né, como ele disse, crede em mim, crede em meu Pai, né, que ele iria preparar o caminho. E quando o lugar estivesse preparado, ele voltaria para retirar para eles aqueles que estivessem, né, identificados com essa realidade do reino dos céus. E como nós vamos achar esse local, esse reino dos céus, se não for dentro de nós mesmos? Não pode estar do lado de fora. Não é a terra prometida de Canaã para os hebreus, que com Moisés viveram 40 anos no deserto procurando. E mesmo assim, Moisés, deixando o grupo que foi retirado do Egito, tentava mostrar a eles não a terra prometida materialmente, e que por 40 anos conduziu a mente daqueles homens, tentando que eles entendessem o Deus único, verdadeiro, de amor, de esperança. E quanto foi difícil. E deixou a continuação disso tudo a Arão e depois a Josué. E Josué fez a sua parte também, como homem guerreiro, lutando com o povo hebreu para encontrar a terra prometida. Faltava visão espiritual. Jesus veio trazer essa visão espiritual. Jesus veio mostrar essa terra prometida. Jesus veio mostrar o reino dos céus que está dentro de cada um de nós. Ninguém pode construir um mundo espiritual sem olhar para si mesmo. E a doutrina espírita vem reviver as palavras do Cristo, mostrando esse mundo espiritual na paz de consciência. Então, nós, hoje, todos nós, conhecendo a doutrina espírita, podemos valorizar os objetivos daqueles que, às vezes, não são nossos pais,
fisicamente, consanguineamente, mas são, assim, nossos pais, nossas mães, aqueles que cuidam de nós, aqueles que olham para nós com carinho, aqueles que se preocupam na nossa educação, aqueles que levam uma palavra de esperança, aqueles que mostram a segurança moral, aqueles que dão o objetivo de uma estrutura boa familiar, que nos amparam para construir essa família, observando o valor da família com amor, com esperança também. Quantos podem estar tomando atitudes paternas, maternas? Quantos também estão na encarnação e podem ter atitudes filiais? Por mais que, às vezes, o filho consanguíneo não dê o valor necessário aos seus pais, quantos espíritos encarnados, próximos da família, valorizam e ajudam aqueles pais? Porque talvez o filho consanguíneo não faça, mas um amigo faz, um vizinho faz. E quantos desses, por mais que não estejam na estrutura de família consanguínea, estão conseguindo dar o valor de filhos, de pais, independente do corpo físico, independente da reunião reencarnatória na família. Este valor, com certeza, é maior do que nós possamos imaginar. Porque já se faz isso porque é espontâneo. É conquista de quem faz. De quem é bom, de quem é fraterno, de quem tem o sentimento paterno, de quem tem o sentimento materno, de quem tem o sentimento filial. O espírito que conquistou isso, ele faz espontaneamente para qualquer pessoa. E é isso que vai ser valorizado na realidade do mundo espiritual. E essa realização não terá ninguém que possa fazer diferente. Ninguém poderá encontrar um mecanismo que é interior. Somos nós em busca de sairmos de dentro de nós e encontrarmos algo superior ao nosso redor. Quando o espírito encarnado faz assim, ele tem muitos pais, ele também tem muitos filhos, ele também tem muitos irmãos, amigos, que é o que corresponde ao que Jesus disse. Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus. Esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã. É difícil, às vezes, nós entendermos isso, porque aprendemos por várias encarnações a questão do que é material. Eu conheço uma pequena história de uma jovem que conviveu com a mãe durante muitos anos. O pai desencarnou, e uma história verídica, e essa mãe, já com os 60 anos, quando a filha se casou, a mãe, então, ainda tinha condições de cuidar, né, das suas coisas, a filha foi ter a sua casa com o marido. E passaram alguns anos, e a mãe veio ter Alzheimer, e já tendo necessidade de cuidados. E o que aconteceu? A vida com a filha foi ótima até esse tempo, sem nenhum problema de convivência, de amor, de amizade. Mas quando chegou esse instante, a filha, então, quis que ela fosse morar, a mãe fosse morar com ela, mas o marido não quis. Se posicionou de uma forma totalmente contra a situação, que já não tinha uma ligação segura com a sogra. E a sogra não reclamava de nada. E a filha, então, por conta disso, colocou a mãe em um asilo. E colocando a mãe no asilo, dando todas as possibilidades materiais para a mãe, não tinha muito tempo para ir vê-la, visitá-la. E logo em seguida a mãe desencarna de desgosto, sem se alimentar, sofrida, porque esperava que a filha pudesse levar a ela mais do que era o material. E não eram os cuidados de uma enfermeira ou de toda uma estrutura de um bom asilo, de um bom local para os idosos, mas o amor, o sentimento, o carinho, o convívio, o cuidar de espíritos que dizem eu estarei ao seu lado, é isso que se espera numa hora de uma expiação, porque a mãe, reencarnada, espírito de outro tempo, iria passar por uma expiação, que era o Alzheimer, e esse espírito que esteve como filha disse, eu ficarei contigo, te darei todo o apoio. Antes de reencarnar, escolha das provas.
mas reencarnamos. E por conta das lutas da vida, às vezes não conseguimos entender os objetivos. E deixamos com que as coisas materiais falem mais alto a vida de cada um de nós, nos cuidados uns com os outros. A mãe desencarnou praticamente como desistência, um suicídio inconsciente, abandonando a vida, desistindo de viver, por mágoa, por angústia. E a filha desesperada porque não cumpriu o que deveria ter cumprido, o seu dever como filha. Todos desencarnam e retornam ao mundo espiritual. E a filha, como espírito, lembra agora do porquê das escolhas, do porquê a mãe precisava daquela expiação como espírito, e que ela disse que auxiliaria no momento adequado. Eles não tinham problema nenhum como espírito de convivência, mas a partir daquele instante passou a ser uma grande culpa desse espírito que estava como filha não ter dado o apoio para aquele espírito amigo, que era sua mãe, passar pela expiação que necessitava. Olha, um ponto apenas na reencarnação que houve dificuldade. E às vezes a gente acha que isso não é fácil entender. O marido era o espírito que já tinha causado, feito sofrer a mãe. E a mãe havia perdoado a ele, mas ele não aceitava, com medo de não suportar o encargo de receber aquele espírito junto do seu lar. Isso inconsciente. Eles todos lembram disso. E programam uma nova encarnação. Novamente, a filha se casa com esse espírito que era o seu marido. E retornando na existência, a mãe não vem mais, o espírito que era sua mãe, não vem mais agora como mãe. E ela se torna órfã, a menina. E a vizinha do lado adota essa menina. Ou seja, não adota totalmente, mas cuida dela todo momento, para que ela tivesse tudo de melhor. Essa vizinha, sozinha, não tinha filhos. E cuida dessa jovem. Essa jovem se casa com esse espírito que era o marido. E agora, no momento crucial, quando chega nos 60 anos, aquela senhora, a vizinha, vai passar pela expiação do Alzheimer, que precisava passar. E chega nesse estágio do Alzheimer, todos conseguem vencer. O marido, por mais que não aceitasse, a jovem diz: eu vou trazer essa senhora para o nosso lar. E por mais que você diga não, você vai ter que escolher estar convivendo comigo e com ela, ou aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a ajudar. E ele abre o seu coração, recebe, então, a vizinha e conseguem passar pela expiação, pela prova, com louvores, com segurança, com amor, de espíritos que retornam para o mundo espiritual amigos, serenos, com relação a uma encarnação, duas, três. Então, uma situação da nossa vida corresponde à atitude de mudança, de progresso. E às vezes a gente quer ser todo bom, né? A gente quer tudo de melhor, no mesmo momento, não tem como. Então, temos que olhar tudo que está ao nosso redor e, aos poucos, irmos fazendo um esforço para a mudança. Essa mudança também não dá para fazer de todo instante, ou seja, de uma hora para outra, tudo que a gente quer, não dá. Mas temos que reconhecer onde estão nossas fraquezas. Temos que identificar quais são as situações que nos impedem a abraçar, a pedir perdão, a amar, né? A auxiliar aqueles que estão ao redor. Por isso que, muitas vezes, o espírita sente essa vontade de mudança e quer fazer trabalhos na obra social, quer fazer trabalhos de dar os passos, de aliviar as dores. É um sentimento que o espírito tem de fazer alguma coisa pelo bem. E isso é porque ele quer ter a paz de consciência. Mas quanto bem pode se fazer pela estrutura familiar? Por honrar o pai e mãe, por ajudar os seus irmãos. Quem são esses espíritos a que nós precisamos ter o amor por eles também? Na caridade, no entendimento de suas dores, dos seus conflitos. Então, quando se fala o valor de nós sermos recebidos pelos nossos pais e de olharmos os nossos pais como aqueles espíritos que querem o nosso bem, ou como aqueles espíritos que precisam, né, de auxílio para eles avançarem, é enxergar que honrar pai e mãe não é somente respeitá-los
e também também assisti-lo nas suas necessidades, proporcionar-lhes repouso na sua velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco em sua infância, aliás, em nossa infância. É principalmente com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Será que cumprem este mandamento aqueles que julgam fazer uma grande coisa só porque dão aos seus pais o essencial para não morrerem de fome, enquanto que eles mesmos não se privaram de nada, colocando-os nos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e confortável? Então, como que é o sentido, né? A doutrina espírita nos fortalece a isso. E quanto mais nós olharmos certas situações no nosso lar com relação aos nossos pais, sintamos profundamente em nosso coração o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso levar de amparo, de socorro, de alívio a esse espírito que está, meu pai, minha mãe. Aí, valorizar o amor deles na infância, nos momentos mais difíceis da educação, do que eles proporcionaram para nós nos tornarmos pessoas boas, melhores, né? Moralmente falando. O quanto olhar para esses que estão idosos, levar a eles o pouco que eles precisam. Para sentir isso, para poder fazer isso por esses espíritos, precisamos desenvolver, retirando o nosso passado sofrido, se tivermos alguma coisa com eles. Retirar. A doutrina espírita ensina isso. Mas não é fazer isso somente da boca para fora, porque eu tenho que fazer, porque senão eu não vou retornar para o mundo espiritual, para um local melhor. Não. Mas é fazer isso pela paz interior. Como eu estou melhor. Como eu estou me sentindo melhor na convivência com meu pai, com minha mãe. Como eu estou conseguindo vê-los caminhar nessa ideia ou nessa outra ideia sobre vida espiritual. Uma vez, minha mãe, conversamos sobre várias situações, né? E no Dia das Mães, às vezes ficava difícil, né, nós nos encontrarmos no domingo. E tinha sempre as atividades lá na obra social, Dia das Mães, tal, os trabalhos que ocorrem lá. E eu sempre dizia para minha mãe que Dia das Mães é um dia comemorado por um objetivo da sociedade em fazer esse valor pelas mães. Mas o valor de mãe, ele é sempre, todo dia. E é isso que tinha que ser representado. E não deixar que somente no Dia das Mães é que eu fosse ter a minha preocupação com a mãe, não é? Quantos filhos só se preocupam no dia do aniversário, ou no dia das mães, ou no Natal, e o resto dos dias todos do ano nem se preocupa com seus pais. Agora, não é porque no dia das mães não se preocupou que ame menos. Tá? Então, eu falei para ela, então vamos fazer assim, todo domingo, então, eu vou convidar a senhora para nós almoçarmos juntos. A senhora quer? Claro, meu filho, que quero. E eu ia lá buscar minha mãe e nós íamos para a obra social, Antônio de Aquino. Ela fazia comida, ela construía as coisas que podiam ser necessárias, deu a parcela dela para que nós pudéssemos almoçar juntos, todos os domingos. Ela permaneceu muitos anos lá, participando da obra social, conheceu a doutrina espírita mais próximo, entendeu mais sobre reencarnação e muitas vezes eu falava para ela, mãe, a senhora não é minha mãe, a senhora está minha mãe, a senhora é um espírito que está minha mãe. Hoje, a senhora entendendo isso, fica mais calmo para o nosso coração. Esses são os valores da nossa vida quando desencarnarmos. Vamos viver o sentimento maternal e filial agora, esse valor de filho, esse valor de mãe que nós temos para sentirmos que o amor está além do que é material. Então, ela conseguiu dar continuidade a isso. Ela começou a fazer o culto no lar na casa dela, lá em Unamar, e fundou um centro espírita e deu continuidade a essas atividades e depois não conseguiu mais. E hoje está pertinho aqui de casa, convivendo por conta da idade dos seus 86 anos, do meu pai, dos seus 94 anos, né? Do objetivo de ver o meu pai, que aquela sede da obra social, a cozinha e algumas áreas lá, meu pai foi também que deu a parcela dele lá. Senti que esse espírito
que vai desencarnar, teve oportunidade de ouvir sobre o Evangelho, muitas vezes, sentir que esse espírito que está meu pai construiu a sede ali da rua Antônio de Oliveira Grama, onde é o Instituto Altivo Panfiro, o primeiro andar, desde a fundação, sentir que ele deu colaboração. É um espírito. Ele não sabe entender de outra forma, mas isso ele fez. E essas vibrações, a convivência com o Evangelho, o entendimento do valor da vida, da estrutura da família, como espíritos, é que vai ficar marcado no coração deles dois. Hoje a minha mãe diz para mim, não, meu filho, você não é meu filho, você está meu filho. Tá? No entendimento dela, ela vai conseguindo construir isso. Quando desencarnarmos, nós vamos olhar as outras encarnações e vamos enxergar o valor dessa existência como espíritos, pai, mãe, irmão, filhos, amigos, esses valores paternais, esses valores maternais, esses valores filiais, convivendo com todas as pessoas, entregando esse sentimento para o idoso, para a criança, para o irmão, para a irmã, para a esposa, para o marido, para o amigo, para as pessoas da rua, para todos. Pois todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Então, são essas questões que a doutrina espírita vem trazer para todos nós de maneira bela, fazendo com que a gente possa entender o valor da convivência na encarnação, a escolha da prova, de estarmos passando nessa existência com esse grupo espiritual, familiar, consanguíneo, e entendimento do que nós estamos avançando, desenvolvendo no nosso interior, para não termos apego afetivo, não termos apego material. Por que eu tenho que gostar mais de um do que de outro? Uma vez eu estava trabalhando lá, dando os passes, muito interessante essa questão, dando os passes de cura. E então me abaixei. Quem veio receber os passes estava nos ajudando, era minha mãe tomar os passes, fez as reclamações lá com o doutor Erma, e eu me enchi de felicidade por poder dar os passes na minha mãe. Que alegria de conviver com esse momento, de poder dar os passes da minha mãe, problemas na circulação, a dificuldade que ela estava vivendo. E quando eu estava dando passe com todo aquele amor, o doutor Erma diz assim, meu filho, ora, é dessa mesma forma que você tem que dar os passes em todas as pessoas que entram aqui, com esse mesmo sentimento de gratidão, de amor, de renovação, de esperança, às pessoas que entram aqui. Esse sentimento filial, do valor das pessoas ao nosso redor, é que tem que ser desenvolvido. E Jesus mostrou isso de uma maneira bem clara, quando ele estava à cruz, no momento da crucificação, e ele olhou para João e para Maria, que estavam lá ao seu redor, e diz para Maria, mulher, eis aí o seu filho. E disse para João, eis aí sua mãe. Na representação do valor da convivência deles, da convivência como espíritos, e não da consanguinidade. E João foi preso na ilha de Patmos, e ficou na ilha de Patmos por muito tempo. E lá, quando saiu da ilha de Patmos, por várias outras questões espirituais, convertendo aos soldados que lá apareciam para tomar conta de João, mostrando a alegria do Cristo dentro dele, da vida de João. Por várias vezes, Herodes mandava que destruíssem, matassem João. Mas os homens não conseguiam, porque viam em João o grande amor que ele tinha. Ao ponto de que o último pedido, então, era que colocasse João num tonel de óleo fervente para que destruísse tudo o que pudesse. E os soldados, assim, quando se aproximaram de João, João disse, chegou o meu momento, que seja feita a vontade de Deus. E ele fez uma oração e disse que entraria adormecido naquele tonel, ou seja, afastado do corpo. Jogaram o corpo dele no tonel de óleo. E depois de algum tempo, ou dias, quando viraram o tonel, o corpo de João cai inteiro e ele se levanta e diz, a paz esteja convosco.
E os soldados, então, não sabiam mais o que fazer. E disseram assim: vamos falar para Herodes, né? Que não sobrou nada do corpo de João. E disse para que João fosse para Éfeso. Em Éfeso encontrasse com Maria. E lá ele mudasse de nome e passasse a se chamar de Francisco. E passou a ser Francisco na mesma encarnação, vivendo em Éfeso, junto com Maria, levando o cristianismo, levando o amor e as várias curas que João ainda fez, retornando para a ilha de Patmos, depois da ilha de Patmos ser fechada, e de lá ele escreve o Apocalipse na sua visão espiritual do futuro, traduzindo as esperanças para um mundo melhor, onde a paz, o amor, seriam as questões mais importantes para que o homem não destruísse a terra. E hoje nós vemos uma pandemia, hoje nós vemos a destruição não sendo mais material, mas sendo do próprio ser. São as nossas marcas, são as nossas mágoas, é o nosso rancor, é o nosso sentimento de materialidade, de egoísmo, é o nosso sentimento de poder, de ganância, a nossa sensualidade. Tudo isso foi tolhido da humanidade nessa época, onde a pandemia chega para fazer o homem frear e fazer uma renovação íntima, onde tudo que é material passa a não ter tanto valor. E nós estamos enxergando o valor da família, o valor do abraço. Mamãe chega aqui em casa, né, e fica distante ali da janela, e eu olho para ela, não posso abraçar. Abraçar fisicamente, mas o que não é o abraço, irradiado pelo carinho dela, irradiado pelo amor, irradiado pela preocupação. O que não é aprendermos a viver como espíritos nessa fase, de irradiarmos para as pessoas aquilo que temos em nós, onde o corpo é instrumento do toque, mas o sentimento é além do corpo, está além do que é físico. O que se expressa, o que se irradia, o que se transmite de dentro de nós, não é valor do corpo, é do espírito. E quando nós desencarnarmos, não vamos ter mais corpo físico. E como será o abraço desencarnado? Como nós vamos envolver aqueles que amamos, que queremos ao nosso lado? E aqueles que estiveram do nosso lado materialmente, fisicamente, mas não fizemos nada para envolvê-los, para abraçá-los, para deixar neles a nossa marca de amor, de carinho, de respeito, de solidariedade. Como eles terão lembranças de nós? Que lembrança eles terão de nós quando nós desencarnarmos? Ou quando todos estiverem na realidade da vida espiritual? Como irão se reencontrar no mundo espiritual? De que maneira vai ser esse encontro se eles não estiveram unidos com o pensamento de esperança, de amizade, de amor, de perdão, enquanto estiveram encarnados? Então, eles podem viver 40 anos, 50 anos encarnados juntos, mas podem estar separados no mundo espiritual, porque não nutriram o sentimento desse amor, dessa conciliação, dessa renovação no convívio, não nutriram esse sentimento para a realidade da vida espiritual. E isso acontece muito, muito, muito. Se nós lermos bem o livro Céu e Inferno, quantos casos de mães mostrando os desencarnos e não podendo estar com seus filhos, porque não conseguiram ter a segurança enquanto estavam encarnados. Quantos espíritos vêm nas reuniões mediúnicas informar do distanciamento que eles tiveram de seus pais, achando que seus pais os abandonaram, mas talvez eles não conseguiram dar ouvidos aos seus pais nas boas orientações, enquanto os seus pais ajudavam eles na encarnação. E se eles não deram ouvido aos seus pais, como desencarnado, eles vão dar ouvido aos seus pais? Se o pai pode pegar na mão enquanto está encarnado e levar para o hospital, para a escola, mostrando o caminho correto do homem moralizado na evangelização, na casa espírita, isso podemos fazer enquanto estamos encarnados e devemos fazer com os nossos filhos, mostrando a eles o melhor. Mas se eles não querem, nós sofremos, porque
são nossos filhos, né? Ou estão nossos filhos. E quando desencarnar, como que nós iremos ajudá-los? Se nós não tivermos controle das nossas emoções para saber como fazer essa ajuda aqui enquanto encarnado, quando nós, pais ou filhos, né, desencarnarmos, não teremos também controle das emoções no mundo espiritual. Também não iremos conseguir ajudá-los de maneira efetiva. Obviamente, todos receberão amparos e ajuda, mas nós, especificamente, talvez não tenhamos equilíbrio para ajudar. Então, a doutrina espírita nos sustenta, nos ajuda a compreender o valor da encarnação, a compreender o valor dessa convivência, a identificar cada momento, cada dia das mães, não sendo só um almoço, mas um momento de valor de família, de demonstração do valor do Cristo na nossa vida, de transformação íntima. Cada momento do Natal não são momentos só de reencontro de família, de troca de presentes, mas um momento de sentir o valor do Cristo nas nossas vidas, do valor do que nós podemos presentear um para o outro, não somente naquele dia, mas todos os dias da nossa encarnação, demonstrando o que nós temos de melhor para presentear ao outro o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa convivência, os valores morais de cada um de nós, e o que tiver de material servir de instrumento para o desenvolvimento desse sentimento. E isso é a estrutura do Natal, da representação desses valores, de uma reconciliação durante aquele período dos 365 dias que representaram aquele ano. Quanto isso é bom. O aniversário de cada um de nós. Quantas pessoas se ligam, porque o Facebook alertou aniversário de fulano. E a gente vai lá e manda uma informação. Mas, às vezes, a gente está tão distante um do outro. Mas quantos são amigos que, independente de mandar uma mensagem, estão lembrando uns dos outros? Sentem o carinho e o respeito um pelo outro. E mesmo que eles não se falem, naquele dia do aniversário, quando existe o carinho, o amor, o respeito, eles se falam na lembrança, do pensamento, irradiando isso um para o outro, o bem, o progresso. E é isso que corresponde o sentimento de honrar vosso pai, vossa mãe, num todo, como Cristo disse, quem é minha mãe, meus irmãos? Estivemos passando pelo processo do vírus, do coronavírus, o Covid-19, e internados, eu e Carolina, lá no Hospital Santa Isabel, sentimos o quanto o amor de cada um de vocês irradiava para a gente. Cada prece, cada momento, cada vibração, cada sentimento nós percebíamos chegando a cada um de nós. Nós fazíamos prece de 3 em 3 horas. E lendo o Evangelho, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nós íamos vendo o quanto as nossas aflições podiam ser amenizadas com a presença dos bons espíritos, que vinham ao nosso socorro, e como vão ao socorro de todos os que estão nos hospitais, passando por essa fase. Mas irmos ao encontro deles, buscando a eles para nos ajudar, fazia grande diferença. Então, nós percebíamos focos luminosos entrando na sala, enchendo o ambiente de luzes, fluidos que vinham das preces de cada uma das pessoas, amigos, familiares, todos aqueles que representam esse sentimento de amor, de carinho, de respeito, chegava como medicação para nós. E Dr. Herman, Charles, Dona Ivone, Altivo, Antônio de Aquino, os espíritos que trabalham nos passos de cura, no tratamento espiritual da cura, os espíritos que trabalham na desobsessão, que acompanham as lutas de todos nós, vinham também ao encontro. E usavam esses fluidos todos, as preces, os carinhos, que chegavam como medicação que eles usavam para o nosso restabelecimento. Isso é amor. Isso é sentir de uma forma intensa como a gente pode se ajudar, independente do toque físico. É o toque espiritual, é o valor. É esse valor
que nós estaremos vivendo no mundo espiritual. O aprendizado que estamos passando nos dias de hoje. Sair do hospital, passar o nosso período aqui dos 14 dias e hoje poder conversar com vocês. É maravilhoso. É sentir o que o corpo tem para oferecer, né? Para que esses valores possam perdurar. É sentir o quanto eu vou poder abraçar fisicamente minha mãe, meu pai, além de transmitir para eles, porque podemos conviver ainda na encarnação os valores espirituais. Poder olhar para os filhos e abraçá-los ou dizer para eles dos valores que nos unem. Os amigos, esposa, e são esses valores que fazem a gente recordar o que Jesus disse. Quando ele mostra aqui no capítulo 4, no item 4, honrai vosso pai e vossa mãe para viver de muito tempo na terra. A explicação está nessas palavras que Deus te dará, suprimidas da forma moderna do decálogo, porque ele modifica o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso nos determos na situação das ideias daquela época dos hebreus, em que eles foram ditas, quanto esse povo ainda não compreendia a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida corporal. É por isso que deviam ser mais tocados pelo que haviam pelo que viam do que pelas coisas invisíveis. Eis porque Deus lhe falou uma linguagem que estava ao alcance da compreensão deles. Eles ainda estavam no deserto. A terra que Deus ia lhes dar era a terra da promissão e o objetivo das aspirações. Eles nada mais desejavam e Deus lhes dizia que viveriam nela por muito tempo, isto é, que a possuiriam se respeitassem os seus mandamentos. Kardec demonstra aí que, no entanto, a ocasião da vinda de Jesus e suas ideias estavam mais desenvolvidas, sendo chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro. Jesus os ensinava na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo, e nele, não sobre a terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Kardec demonstra aí que, então, honrai vosso pai e vossa mãe não é mais a terra que eles prometem, mas o céu. Quanto isso é maravilhoso. Se nós não tivermos conhecimento de vida espiritual, de futuro, nós, às vezes, vamos nos frustrar muito, vamos nos sentir inseguros, porque não conseguimos amar o nosso pai, nossa mãe, o tanto que a gente sabe que é necessário. Não conseguimos ser amados pelos nossos pais, pelas nossas mães, o tanto que nós gostaríamos que eles nos amassem. Mas é a paz de consciência. É a visão do reino dos céus, da vida futura, da vida espiritual e de tudo que cada um de nós puder fazer para a alegria da boa convivência, do perdão, do respeito, do amor. O valor da reencarnação por tudo aquilo que eles ofereceram a cada um de nós. Retribuir isso não é só com um quartinho para eles repousarem um corpo velho. É olhar com eles as alegrias da encarnação. O agradecimento de ter convivido com eles, da amizade que pôde conquistar com esses espíritos. E dessas vibrações é que sairão a realidade da terra prometida, do reino dos céus, que nós estaremos vivendo com esses espíritos, porque marcamos neles o amor, o perdão e a gratidão por serem nossos pais. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê segurança de olharmos a reencarnação com tanta felicidade que a doutrina espírita, que Jesus nos mostra. Graças a Deus.